falar um pouco aqui sobre essas dinâmicas socioculturais da Orla de Coraci. A gente está na Orla agora pela manhã, né? Mas e quando a gente vem na Orla à noite, é assim? É uma Orla vazia? A gente sabe que não. É muito pelo contrário. A gente nem ia estar conseguindo falar aqui, porque ia estar som, ia estar barulho, ia estar um movimento diferente. E esse contraste é muito legal para a gente entender como o mesmo espaço pode possuir funções diferentes, de acordo também com o período, de acordo com o dia, de acordo com o horário. Isso tudo é muito importante, né? Da gente estar observando quando a gente faz essa leitura geográfica da paisagem. E para além disso também, falar um pouco sobre como movimentos também culturais existem na Orla de Coraci. Seja a galera que ocupa ali a pista de skate, tem a Batalha do Cruzeiro de Coraci, né? Que é uma batalha de rap que rola lá na pista, já rola há 10 anos. E é o pessoal realmente que constrói esse movimento hip hop que está à frente dessa batalha. Então a gente vai ver que vários grupos sociais vão ocupar a Orla de Coraci de acordo com suas intencionalidades, né? Como essa questão da Orla também traz um debate de identidade cultural. Quando a gente fala de Coraci, falando um pouquinho também, principalmente quando a gente fala do bairro do Cruzeiro, a gente vai ver que o bairro do Cruzeiro, ele vai exercer também uma função de ser um bairro central aqui de Coraci. Vai ser o bairro da Fundação de Coraci, vai ser o bairro banhado pela Bahia. Então tudo isso vai fazer com que essa estrutura urbana do bairro também seja aprimorada nesse sentido, tanto com serviços públicos. A gente vê aqui, ainda tem isso, né? Aqui em Coraci a gente fala que essa é a primeira rua, né? A segunda rua, às vezes a gente fala o nome da rua e a pessoa fala, não sei onde é. A gente fala, lá na terceira rua. A pessoa fala, tá, na terceira rua eu sei. Mas a gente vai ver aqui essa como a primeira rua, depois paralela a essa segunda e assim por diante, né? Então, exatamente a primeira rua por ser essa rua mais próxima da Bahia e também no contexto dessa fundação de Coraci. Mas a gente vai ver ali na segunda rua, na Manuel Barata, a gente já vai ver um fluxo financeiro maior, um fluxo de serviços, tanto públicos quanto privados. E isso vai atrair pessoas, tanto de outros bairros de Coraci, como também das próprias ilhas. De Cotijuba, também da ilha de Caratateua, enfim. E um outro processo também interessante, assim, fazendo um contexto bem geral sobre essas dinâmicas espaciais que envolvem o distrito de Coraci, é que Coraci não é um bairro e não é um distrito próximo de Belém. Coraci faz parte de Belém. É um distrito com diversos bairros e que compõem a cidade, mas exatamente porque, por conta dessa distância do centro da cidade, tanto em Coraci como a ilha de Caratateua também, as pessoas falam, é próximo de Belém, né? Às vezes até a gente daqui, mas a gente vai perceber dois movimentos também. Às vezes também moradores daqui vão falar isso muito por conta de uma questão de identificação com o território. Também de conseguir, às vezes, olha, a gente consegue já ter essa gama de serviços por aqui, né? Muitas vezes a gente não precisa nem estar indo para Belém, como a gente chama, né? Para conseguir ir no banco, para conseguir... É diferente de outras épocas, quando era um outro contexto, né? Séculos atrás, ainda estava nesse período de consolidação do território. Então, tudo isso é muito interessante para a gente entender também como essa identidade local está relacionada com a própria paisagem. O professor Aguinaldo também vai falar um pouco sobre essa relação com as águas, da dinâmica do trapiche depois. Então, a gente vai trazer essa questão de como essas dinâmicas elas vão colaborar com essa questão mesmo da identidade e sempre pensando que são grupos sociais diversos que estão no mesmo espaço. Isso é muito interessante da gente pensar. Por exemplo, a galera da cultura gospel vai identificar o espaço da Orla de uma forma, o pessoal que fica na Batalha do Cruzeiro de uma outra forma. Pessoal também que vai ocupar a Orla para fazer ensaios de carimbó. Vai ver também esse ambiente de uma outra forma. Os ambulantes que também vão estar aqui, os trabalhadores autônomos que vão estar na Orla, já vão ver a Orla também nesse sentido do trabalho, nessa perspectiva. E a gente vai ver esse trabalho tanto informal, através desses ambulantes que vão estar aqui tanto agora quanto à noite, mas também vai ver esse trabalho formal na questão dos restaurantes, né? A gente vai ver vários contrastes assim na Orla, isso é muito interessante. E também falando um pouco da própria Praia do Cruzeiro, né? Aqui a gente está nessa região aqui da Orla,
mas quando a gente vê ali na Travessa do Cruzeiro, a gente vai ver a praia também. No início de dezembro, o que vai ter na Praia do Cruzeiro? Vai ter também a festa de Iemanjá lá, que é uma celebração, né, com origens afro-brasileiras, enfim, e a gente vai ver que essa festa vai iniciar ali na Praia do Cruzeiro, né, vai vir para cá, quer dizer, numa procissão, e durante a madrugada o pessoal faz a travessia para Caracateua. Então são muitas dinâmicas que vão existir nessa orla, exatamente que vai dar esse sentido da orla como um espaço de grande importância para os icoracienses, né? Pensar a orla também como um espaço de lazer. O que a gente está fazendo hoje também é como se fosse também uma aula aberta sobre Coraci, mas é também uma questão de lazer. Quando a gente debate acesso à cultura, por exemplo, a gente vai ver que tem pessoas que pensam que isso não é um direito das pessoas que são de classes mais vulneráveis. É como se isso fosse um favor. Não, você já não tem acesso à saúde e à educação, então a cultura é menos prioritária, né? A gente vem fazendo contraponto aqui. A gente vem fazendo contraponto de falar que não, que a gente precisa ter acesso à cultura. Isso é um direito humano, né? Então tudo isso é muito interessante, principalmente pensar a cultura do nosso próprio território, que é fundamental. O professor Aguinaldo também pediu para a gente falar um pouco aqui sobre o Joel, que está fazendo o trabalho dele, vem ali. Galera também, a gente precisa fortalecer a galera que está aqui na orla, né? Um colega perguntou também sobre por que o nome dessa feira do artesanato é Feira do Artesanato do Paracuri, se fica no Cruzeiro, né? Na orla do Cruzeiro. Esse nome vem muito porque as cerâmicas são produzidas no bairro do Paracuri. Aí eu falo, Ana, mas por que é produzida lá e a feira é aqui? Por conta do contexto turístico também da orla, né? A gente vai ver que ali no final da década de 80, Icoraci era a maior produtora desses artesanatos cerâmicos do país, sabe? Então a importância também da gente ter não somente essa questão de uma apreciação, mas de pensar também políticas públicas para esses trabalhadores que estão na orla, tanto os trabalhadores autônomos, né, mas também os trabalhadores que ocupam aqui a feira, né? Enfim, a feira, se eu não me engano, até cheguei a pesquisar, professor, mas hoje ela vai abrir só 11 horas. Depois do roteiro também, se alguém quiser passar aqui, né, para dar uma olhada. Mas, enfim, todo esse contexto é muito importante para a gente conseguir compreender a realidade desse espaço. Então é isso, gente. Vou passar aqui para o professor Aguinaldo. Obrigada. Só para complementar, normalmente os quiosques eles não abrem todos de manhã ao mesmo tempo. Aqui a gente vê, a galera trabalha muito numa dinâmica de parceria, assim. Então, às vezes, o cara vende a peça aqui, mas ele vai pegar a maquininha lá do outro. E aí a gente vê também que tem uma galera que fica com a chave dos quiosques do outro, porque aqui a gente tem, na verdade, uma associação que ocupa esse espaço. Como a Ana Paula falou, é um espaço de grande potência turística. Vez por outra, a gente tem embarcações que ancoram no Trapiche, e aí as pessoas vêm para cá para poder fazer aquisição das peças que são vendidas aqui. Porque, de alguma forma, essas peças elas têm essa relação com a representatividade do ser icoraciense, tá? Ainda que a arte ceramista aqui, ela tenha origem não necessariamente em Icoraci, mas a gente tem um lugar de produção dessa cerâmica que é o Paracuri. O Paracuri tem uns espaços muito bacanas assim de visitar. A gente tem uns contatos lá, por exemplo, do mestre Ciro Cloelhas, que ele é da terceira geração de ceramistas, tá, na Olaria do Espanhol. Eles têm os roteiros, que depois a gente pode também disponibilizar a informação, mas é um roteiro diferente do nosso. Você não vai fazer um percurso numa área extensa. Normalmente você vai visitar 2, 3 olarias que estão em funcionamento, tá? E aí é fantástico porque você vai poder ver como é que as peças elas são feitas, como é que elas são queimadas. Existe toda uma técnica para isso, inclusive de reaproveitamento do material para poder fazer a queima. Tá? Existe, na verdade, a possibilidade de você ter o que a gente vem chamando de roteiro de vivência. Você fica mais um tempo no lugar e vai ter contato com o mestre, com os ceramistas, com os oleiros, que são funções diferentes. Tá? E aí aqui você tem esse lugar que as pessoas vêm visitar para comprar as peças direto. E ainda que você perceba que o trabalho do ceramista aqui, ele vai estar muito vinculado à questão
do que a gente chama uma espécie de cerâmica estética, que é diferente da cerâmica produzida em vários pontos no Paracuri. No Paracuri é muito o que a gente chama de cerâmica utilitária. As pessoas produzem peças considerando o que a gente fazia no passado, de carregar água nos potes, né? Ou como faziam as populações indígenas no passado, de você usar urnas mortuárias a partir da confecção, né, de peças cerâmicas. Então tem uma outra finalidade. Aqui tem peças utilitárias, mas é muito estético. E esse estético, ele está vinculado a essa nossa ancestralidade indígena, é uma espécie de ressignificação disso, ainda que você tenha peças que são muito pensadas a partir da necessidade mesmo do comércio. Então você vai ter aqui tanto peças que têm essa representatividade das populações ancestrais da Amazônia, que aí você reproduz pinturas rupestres, como a gente tem algumas aqui, como você vai ter a galera que está produzindo aí a peça que é o escudo do Paysandu, do Remo, do Corinthians, porque tem gente que vem aqui com o objetivo de ter acesso a essas peças. Assim como tem gente produzindo santas, imagens de santo, tem gente produzindo lá a galinhazinha pintadinha para você colocar os ovos em cima da geladeira. Então isso tem muito a ver com essa questão da necessidade de comercializar. Uma vez que, como disse a Ana Paula, é importante destacar, a gente precisa de política pública para potencializar esse espaço, né? Em geral, a própria população de Belém não conhece muito o trabalho que é desenvolvido, né, nesse espaço, e aí o comércio fica muito restrito aos turistas. Isso precariza, então, a condição financeira dessas pessoas. E aí eu fiz questão de pedir para a Ana Paula destacar também o trabalho do Joel. O Joel, um contato que a gente fez há pouco tempo atrás aqui, é morador aqui de Icoraci, né? E tem essa arte de produção de pinturas a partir do uso das mãos, né? Uma coisa assim fantástica de você visualizar. A gente vai ter uma surpresa aqui, está associada ao trabalho do Joel lá no final, para quem ficar, né? Pelo menos ali até parte do percurso, tá? Mas é um espaço diferenciado, é parte da orla, não é a orla, é uma parte dela que a gente tem contato aqui.